Hoje tem análise de fato e o debate é sobre como a liberdade do ex-presidente Lula deve afetar os rumos da política no Brasil. Quem está comigo aqui no estúdio é o cientista político e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Cleiton Monte. A liberdade do ex-presidente Lula começou a desenhar um novo cenário político aqui no Brasil, reforçando os polos mais extremos da política pelo poder. Lula foi solto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que réus condenados só podem ter a prisão decretada após o trânsito em julgado, isso é, depois de esgotados todos os recursos em todos os tribunais. O ex-presidente estava preso desde 7 de abril do ano passado por ter sido condenado em segunda instância no caso do Triplex, lá em Guarujá. O retorno de Lula ao cenário político deve criar um novo discurso do atual governo, Jair Bolsonaro, parecido com o que a gente viu nas eleições de 2018. Cleiton, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço, Christian, telespectadores da TV Ceará. O ataque do governo federal agora é para o PT ou para Lula, na sua opinião? Vai começar e já começou? Eu acredito que é direcionado ao Lula, né? Porque a imagem do PT é uma imagem que está extremamente desgastada. A gente teve uma onda muito grande de antipetismo, muito forte nas eleições do ano passado, mas o ex-presidente Lula, e ficou muito claro na soltura dele, ainda tem um capital político muito forte. E o que aconteceu? Nesses 11 meses de governo do presidente Bolsonaro, não existia oposição. Os grandes problemas enfrentados pelo Bolsonaro foram em decorrência de conflitos internos na própria base do governo. Inclusive envolvendo família ali, né? Isso, exatamente, envolvendo família, envolvendo conflitos com a imprensa. Então, assim, não se viu uma articulação organizada pela oposição, que é algo espantoso, justamente considerando a quantidade de medidas polêmicas que foram aprovadas e debatidas no governo Bolsonaro. Com a soltura do Lula, você tem uma figura que é capaz de unificar minimamente diferentes forças de oposição. Sim, é verdade. Então, Bolsonaro sabe disso, por isso até que o governo ficou em silêncio nos primeiros dias para pensar uma resposta em conjunto, uma resposta que fosse do Bolsonaro, do Moro, de toda a equipe do governo, porque o governo sabe que a oposição ela tem já uma cara, né? Ela já pode ter uma cara e o Lula já demonstrou que quer assumir esse lugar. E aí reforça a polarização que a gente viu, inclusive na eleição de 2018, foi um pouco aí enfraquecida, porque como você bem disse, o governo federal está no poder e meio que tomou conta de todas as ações e assuntos. Agora volta essa polarização, acredito eu que enfraquece um pouco ali o centrão, não sei se você concorda. Eu acredito que a política brasileira centrada nessas duas figuras, naqueles que apoiam o lulismo e naqueles que apoiam o bolsonarismo, mata qualquer possibilidade de uma terceira via. Então, quem é que sai prejudicado nessa disputa, nessa polarização? Sai prejudicado uma figura como Ciro Gomes. E a gente, né? a população também, porque fica nesse embate, né? Porque quando você torna a política somente emocional, a política é emocional, claro, mas quando você torna a política somente disputa de ódios e você não debate, veja que nós estamos vivendo uma crise desastrosa. Se você for pegar os números da economia, do desemprego, da desigualdade social, você pode perceber o tamanho da crise, do desastre que a gente vive. Basta dar uma volta, gente, aqui em Fortaleza. Sim. A quantidade de loja fechada, sim, gente dormindo na rua, isso aí aumentou, eu não me lembro. A desigualdade social aumentou, a extrema pobreza, os próprios dados do IBGE apontam isso. Então, quando você tem uma polarização, uma disputa de ódios entre polos antagônicos da política brasileira, já não se discute mais saídas para a crise. O que se discute é o seu lado é melhor, o meu lado é melhor, então... Briga de colégio, resumindo. Sim, professor, muita gente fala sobre a soltura do ex-presidente Lula como um benefício. Não é um benefício, é um direito. Não, não é um benefício. É interessante esses casos ocorrerem para que a gente possa debater a Constituição, debater o papel do STF, é muito bom que isso ocorra. Então, assim, o que é que a gente tem? Nós temos um princípio constitucional
que foi incluído na Constituição de 88, que diz que você tem o princípio da presunção de inocência até transitado todos os recursos em todas as instâncias. Então, esse é o princípio democrático constitucional. Dessa palavra que a gente tem ouvido muito, transitado em julgado nos últimos dias. Isso, exatamente. Então, assim, claro que o STF é a corte que produz interpretações sobre o texto constitucional. Mas não pode mudar a Constituição, né? Mas ela não pode mudar principalmente aquilo que concerne à cláusula pétrea. Pétrea, que a gente tem ouvido muito também nos últimos dias. A cláusula pétrea são princípios que não podem ser anulados, mesmo por emenda constitucional. E por que demorou 580 dias para ser feita justiça no caso do ex-presidente Lula? Porque o STF ele funciona também a partir de pressões políticas e a partir de conjunturas. O que é que você tem no caso do ex-presidente Lula? Qual foi um dos elementos que pressionaram o seu julgamento? Primeiro, foi a correlação de forças entre os partidos de oposição e do governo que tensionaram. Depois foram as denúncias da Vaza Jato, né, que de certa forma colocaram uma série de suspeições com relação ao julgamento. Então, criou-se uma série de sombras sobre o processo do ex-presidente Lula. Então, isso acabou, de certa forma, criando uma série de tensionamentos, mas que esse resultado ele pode, inclusive, ser alterado, porque, nesse momento, a Câmara dos Deputados está discutindo inserir a condenação em segunda instância a partir do Legislativo. Por meio de uma PEC. Por meio de uma PEC. Aí seria outro debate. É isso que a gente falou agora, da questão da polarização. Sim. Como alguém não se sente beneficiado com algum ponto, com alguma decisão, e cria-se uma Constituição, um debate jurídico cheio de revanchismo. A gente vive no Brasil hoje um espaço político, uma esfera democrática extremamente recheada de revanchismo. E quando você tem revanchismo, você não tem democracia. E o que mais preocupa é que a cláusula pétrea está sendo super mal interpretada, inclusive por meio de fake news que iria beneficiar, por exemplo, estupradores, entre outros criminosos. Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. É muito interessante o que você está falando. É um serviço público, inclusive. A gente está recebendo muito, acho que todo mundo já recebeu algum tipo de comentário, de matéria caluniosa ou manipulada. Não tem nada a ver. A prisão em segunda instância ela é diferente da prisão preventiva, que um juiz ele pode decretar para presos perigosos, como homicidas, estupradores, crimes hediondos. É totalmente diferente dos casos, como o caso do ex-presidente Lula. O que acontece daqui para frente? A gente tem eleição municipal, por exemplo, no ano que vem. A soltura do presidente Lula deve afetar isso em todo o país, na sua opinião? A presença dele em vários... dando apoio mesmo a candidatos, por exemplo? Sim. Eu acredito que afeta, vai depender muito do estado. Por exemplo, se a gente pegar o estado do Ceará, no estado do Ceará, a figura do Lula, a força política do Lula ainda é muito importante, ele é muito crucial. A gente tem um governo do PT estadual, inclusive. Exatamente. Né? E para além do Camilo, você tem também a figura do Lula em si, que é muito forte, principalmente nos pequenos e médios municípios. Levam muito em consideração a opinião, a imagem do Lula, ela não foi danificada por esses escândalos de corrupção. Então, a depender do estado, por exemplo, se você pegar Ceará, Bahia, Maranhão, até alguns estados do norte, a importância do Lula vai ser crucial para compor uma grande aliança de eleição de prefeitos. Essa força do Lula já é mais relativizada em estados como Paraná, Mato Grosso, São Paulo, em que o antilulismo é muito forte. Professor, rapidinho para encerrar, o STF julgou nos últimos 10 anos 5 vezes essa cláusula pétrea. Eles tentaram modificar o que foi feito com o presidente Lula, no caso, para garantir a soltura, e a votação sempre deu diferente. Foram 5 debates, a votação nunca foi igual. A impressão que dá é que o STF, que deveria ser o nosso órgão máximo de supremacia para garantir lei, garantir a Constituição, está diretamente atrelado à política. Isso é um fato, na sua opinião? Eu acredito que sim. Se você isso for pegar, é um problema. Isso é um problema. Se você for pegar várias decisões do STF nos últimos anos, não apenas a questão da segunda instância, você vai ver que vários juízes
vários ministros do STF são impactados por clamores da opinião pública, né? Acabam fazendo algum tipo de jogo político, de discurso, e acabam atrelando a sua decisão a algum interesse específico, ou algum interesse de uma operação da justiça, ou algum interesse próximo a algum partido. Isso é muito ruim, porque é a última instância da justiça. Se a última instância da justiça se politiza, se desvia do princípio constitucional, a gente perde as garantias. E daqui a 2 anos vai ter eleição, presidente lá para o STF, porque 2 vão se aposentar. O presidente Jair Bolsonaro já disse que é ele quem indica esses nomes, que vai indicar 2 aliados do governo. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, Com certeza. né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Volte sempre aqui. E no próximo bloco a gente traz os detalhes de mais uma edição do Ceará Natal de Luz, que começa em 21 de novembro na Praça do Ferreira. A gente mostra ainda a programação do 10º Festival Popular de Teatro de Fortaleza, que acontece até sexta-feira em espaços públicos da cidade. E você vai saber quem são e qual a importância dos mestres da cultura do Ceará. O Jornal da TVC volta em instantes. Você pode acompanhar a programação da TVC nas nossas redes sociais. Acesse o Instagram, o Facebook ou nossa página oficial. As reportagens do Jornal da TVC também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Confere e aproveita para curtir e compartilhar. E tem o WhatsApp para você manter contato direto com a gente. TVC, você aqui.